Boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cris Mascarenhas, do projeto Escutatória. Estou aqui acompanhada por Nívia Araújo. Ela vai fazer a interpretação de Libras para ter um maior alcance essa live. E hoje o projeto Escutatória vai ter um convidado, Eduardo Feitosa. Eduardo é empresário há quase 30 anos, e aqui em Recife, no ramo imobiliário, ele é conhecido por ser uma pessoa que tem o hábito de escutar os outros. E um outro detalhe que a gente sabe sobre ele é que ele é um excelente negociador, né? Então vamos ver se é um excelente negociador porque escuta muito, ou ele escuta muito porque é um excelente negociador, né, Eduardo? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cris, boa noite, Nívia, boa noite aos ouvintes e aos espectadores do programa Projeto Escutatório. É um prazer grande participar desse projeto. Já escutei falar, conheço e gosto muito. Espero Seja poder bem-vindo. corresponder às expectativas hoje do programa. Um prazer grande. Seja muito bem-vindo. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, o projeto Escutatória, a gente trabalhava nas ruas, conversando com as pessoas, levávamos nossas cadeirinhas para as vias públicas, praças, parques, e depois da Covid-19 migramos para a internet, para o ambiente virtual. Então, nós temos agora o Escuta Online, todos os domingos, a partir das 20 horas, em todas as nossas redes, Instagram, no Facebook, tem lá o link, você entra, tá certo? Vai entrar na plataforma Zoom e conversar com o escutador de forma individual, separada. Mas também, se você quiser, você pode ir lá, deixar seu contato, seu número de telefone, e um escutador vai entrar em contato. É o alô, eu te escuto, que a gente fala, né? Dá boas-vindas mais a quem está entrando aqui conosco novamente, boa noite. Essa live está sendo transmitida pela TV7 e pelas redes sociais do Projeto Escutatória. Então, YouTube, Facebook e Instagram. Então, hoje, Eduardo, eu estava numa live de uma grande seguradora de saúde aqui no país. E foi interessante porque, no final, uma pessoa fez a seguinte pergunta para a vice-presidente dessa seguradora: depois que passar a pandemia, como vai ser a retomada para o ambiente físico de trabalho de vocês? E ela deu uma resposta que na hora me chamou a atenção. Ela disse: nós vamos escutar os colaboradores, saber como eles estão, qual a melhor forma, quais são as dificuldades que cada um está tendo, quem é grupo de risco, quem não é, para poder fazer um planejamento para a semana seguinte. E aí eu fiquei bem pensativa, porque você é empresário, você vai falar alguma coisa sobre isso, eu vou perguntar para você agora, passar a bola, o que é que você acha disso? Porque a gente sabe que para o empresário é muito mais fácil ele dar uma ordem, é mais rápido, né? Escutar dá trabalho. O que é que você acha disso, dessa atitude, dessa seguradora? Olha, o que é que eu observo? Assim, nós temos lá um corpo de em torno de 200 corretores, que são autônomos, que alguns são mais frequentes dentro do espaço físico, outros não, né? A comunicação hoje faz a gente estar presente sem precisar estar pessoalmente. Eu digo o seguinte, o diálogo, assim, a reunião, aquela reunião que você precisa tratar do assunto pessoalmente, vamos dizer assim. Hoje, depois da pandemia, no período pós-pandemia, a gente cria novos hábitos, né? Criamos novos hábitos. Eu acho que eu vou projetar isso para um alcance muito maior. Muitas pessoas que a gente só conversa quando vê, quando está junto, quando está perto, nessa dinâmica grande que a gente da equipe de vendas, a gente hoje vai estar, assim, já entendeu que para a gente estar perto, estar próximo, para poder escutar, não precisa estar presente, né? Vamos passar, assim, a fazer
aumentar a comunicação e reuniões e fazer escutatória, né? E escutar aqui como estamos fazendo aqui, né? Não precisa a gente estar pessoalmente. Então, o alcance de você escutar o colaborador, de você interagir mais com ele, não precisa você estar só na presença física, né? A gente entendeu que a gente sabia que existia o meio, mas não utilizava muito. A gente passou a utilizar com mais frequência e passou a ver que não faz muita diferença. A gente pode acelerar muito, agilizar muitas coisas e escutar mais do que a gente está escutando. Chegar mais longe do que onde a gente está chegando. Perfeito, muito bom. Eduardo, é uma característica sua você escutar. Todo mundo sabe, né? Que você atende todo mundo, é porta aberta, ninguém sai sem conversar com você, você considera, né, as opiniões. De onde surgiu isso de você? Você viu isso que era eficaz, digamos, em literatura, através de orientação profissional, ou não? Você pegou isso, por exemplo, de um exemplo de seu pai, ou é de você mesmo? De onde surgiu essa sua habilidade? Olha, eu trabalhei numa empresa de vendas, muitos vendedores se tornaram vendedores. Eu entrei na atividade de venda por escolha. Meu primeiro emprego, eu já saí procurando, eu quero ser vendedor. Não queria ser escriturário, não queria trabalhar na parte interna da empresa, na área administrativa. Eu queria trabalhar externamente. Eu via o pai de um amigo no ambiente que eu frequentava, eu conversava muito com ele, eu achava interessante. Viajar, conhecia muita gente, conversava com muita gente. Aí veio daí. Meu primeiro emprego, o diretor comercial da empresa que a gente trabalhava, ele trabalhava ali dentro numa área bem central da empresa. Não era uma empresa tão grande assim, não era uma multinacional. Era uma empresa grande, médio porte. E ele tinha aquela sala de vidro e mais ninguém entrava. Ele tinha uma cara muito feia, assim, muito feio, eu estou dizendo assim, muito mal. Era uma cara fechada, aquele semblante fechado, sisudo. Eu não tinha coragem de entrar na sala dele, entendeu? E depois eu trabalhei lá 2 anos e meio, e depois fui para uma outra empresa que estava muito em evidência na corretagem, já era na corretagem imobiliária, que a atividade imobiliária ela faz muita divulgação, é o tempo todo divulgando a empresa às vezes carrega o nosso nome, né? Porque quando a gente começa, a gente é um corretor e quer que o cliente identifique a gente, os clientes que já compraram, os clientes os conhecidos, então a gente usa muito. Eu acho que a estratégia de todo mundo no início é essa, vou botar meu nome aqui para o meu cliente, quando quiser me procurar, saber onde eu estou. E esse outro era uma empresa que estava muito em evidência, muito, e o cara vivia nos jornais e na televisão, era um cara, e eu passei uma semana lá, trabalhando, assim, durante a primeira semana de trabalho, eu fui lá umas 3, 4 vezes, porque eram algumas horas, era um ambiente plano, e eu vi a sala que eu imaginava ser a dele no final, e não tinha secretária na porta, assim, tinha uma recepcionista na entrada da empresa, mas não, ele tinha uma secretária, mas ela não ficava controlando a entrada e saída na sala dele. E disseram, você já conheceu o Paulo? Eu disse, não. Ele estava aqui agora, você não viu, não? Eu disse, não. Se vi, não sei que é ele, não. Aí me apresentaram a ele, e eu fiquei, assim, muito bem impressionado. Ele falava com todo mundo, não tinha distinção de ninguém. Era assim, achei uma diferença muito grande de um ambiente para outro. Né? Que vem aí uma cultura que não é selitista, o corpo de vendas, os funcionários não, os funcionários eles são registrados, mas os corretores não. Então, como ele era corretor, ele vivia ali envolvido com o departamento de vendas o tempo todo, ficava tudo no mesmo piso. Aí era todo mundo interagindo com ele e ele com todo mundo, não tinha nenhuma barreira. Eu achei isso, me marcou bastante. Que bom. Isso prova que a educação, ela pode continuar nos outros ambientes, até no empresarial.
Porque mesmo que você não tenha tido uma instrução, uma orientação anterior, ou não tido uma experiência boa como você teve a primeira, mas quando você entra numa empresa que ela é dedicada à educação, às pessoas, a gente se modifica. Pode ser o contrário também. Da empresa a gente modifica hábitos, né? Você acha que o fato de você escutar muito as pessoas, né, os colaboradores, os corretores, isso tem um impacto direto no resultado da empresa? Olha, uma coisa que o resultado é consequência, né? Uma consequência de quê? Do bem-estar, né? Você sabe que eu, quando era garoto de 9 anos, 10 anos, eu acompanhava muito meu pai para os lugares. Aí, no sábado, ele ia para tudo era no centro da cidade que acontecia. E a gente foi para o centro da cidade fazer compras lá de mercadinho, de mercado, e ele saía de um canto para outro, que ele pesquisava muito, e desses trajetos, eu fiquei ouvindo duas pessoas falando, eu sou muito curioso, muito. E fiquei prestando atenção à conversa dos outros e me perdi. Ele se perdeu de mim, eu dele, e a gente passou 2 horas e pouca naquela aflição, e até se encontrar, que foi um... Então, eu gosto de escutar, assim, eu sou, por curiosidade, e entendendo a minha atividade, eu tenho que, na minha função, motivar. Eu motivo os gestores, tenho que motivar os corretores, tenho que ensinar os gestores a motivar. E uma das formas mais, assim, sem você ter conhecimento, você às vezes não percebe certas coisas, né? Comportamento humano. O ser humano, para estar ali, ele às vezes chega na empresa, no lugar de trabalho, ou no cliente, ele passou por muitos transtornos, muitos problemas, né? Não dormiu, e todo mundo tem isso. Por trás do profissional tem um ser humano, ali é um ser humano que todo tipo de problema que você pensar, ele pode ter também, né? Assim, tem mais problema do que eu, tem mais problema do que outros. Então, a gente, eu percebi, e como tomei decisões erradas, entendendo errado o assunto, sem entender o que vinha por trás daquilo ali, eu levei umas 2 cabeçadas aí e aprendi e passei a ter mais atenção com a pessoa. Entendeu? Às vezes a gente vê as coisas, eu nunca deixo de ver o que... Ali tem um problema, um estresse. Houve um estresse, mas o que é que causou o estresse? Eu tenho que ir atrás da causa para entender. Se eu não entender, eu não tomo atitude, eu não consigo. Eu tenho que entender. Tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Exato. Isso é maravilhoso, assim, o que você trouxe, porque a fragilidade da gente está inversamente proporcional à compreensão, ao autoconhecimento. Então, quando você compreende, você entende, é tanto que às vezes a gente tem uma certa hostilidade com alguém, a gente não conhece, sem nem conhecer, né? E às vezes quando conversa, sabe de alguma coisa da vida dela, algo que aconteceu, que levou ela a fazer alguma coisa, ter determinada atitude ou comportamento, a gente compreende, e quando compreende, baixa, né? As arestas, né? Muito bom isso da compreensão, passa pela escuta, obviamente. Mas me diga uma coisa, você tem alguma técnica para escutar? Olha, foi na prática, percebendo, e a gente, quando escuta, vai conhecendo também a pessoa, né? Eu procuro primeiro deixar a pessoa à vontade, porque eu, como patrão, assim, como diretor, e o funcionário, o fato de você escutar, você não vai deixar ele à vontade, só porque você se disponibilizou a escutar, não. Você tem que relaxar ele. Primeiro tem que relaxá-lo. Você tem que mostrar a ele que, olha, o que é que houve? Tenha calma, está nervoso, vamos conversar, porque foi me conte a história do início, e tento deixar ele muito à vontade, para que ele se solte, que ele fique à vontade e não deixe até de externar o sentimento dele, né? Como as coisas realmente aconteceram.
tirar o medo dele, né? Aquele gelo que dá assim quando você senta na frente do birô do patrão, por exemplo. Aí, quando é uma pessoa que eu já conheço, eu fico no meu lugar. Quando não, eu saio e fico no outro lado da mesa com ele conversando. Ótimo, perfeito. Muitas técnicas que nós, como escutadores, usamos, você faz de uma maneira natural. A batidinha nas costas, Cris, ela é sempre quando eu peço para a pessoa entrar, bota a mão no ombro, Sim. E aí, amigo, como é que tá, campeão? Tudo bom? Aperta a mão, dá uma batidinha nas costas, sento, começa falando de outra coisa e depois, não, vamos aí para o assunto da gente. Aí, é o acolhimento. A gente na rua, a gente tinha nós temos, né, os abraçadores, Eduardo, que justamente eles fazem aquela primeira recepção da pessoa, que a pessoa está ali, não sabe o que é aquilo, aquele povo sentado nas cadeiras, não sabe se cobra, tem gente que até pergunta quanto é o serviço. Então, o abraçador faz esse papel, acolhe, conversa, diz o que é, abraça, leva até a cadeira, né, acompanha a pessoa, exatamente isso que você faz. Eu sei que você está fazendo alguns trabalhos nas ruas, agora com a pandemia, né, fazendo distribuição de alguns itens de higiene, de alimentação, e você me contou uma coisa que também é um primeiro contato. Você disse que quando vai dar para a pessoa, você não simplesmente dá, entrega e pronto, né? Você faz um trabalho assim de um approach, né? Como é que você faz isso? Qual é o primeiro contato assim? Como é que você se aproxima de um estranho na rua? Olha, eu não tenho receio, não, assim, eu me aproximo de qualquer um. Quando eu estou quando eu estou nessa atividade. Você entregar, ele entende que você entregou a ele o que ele estava precisando. Ele entende. Entregar e dizer até logo. Você perguntar alguma coisa sobre ele sente que você, ele sente que você quer saber, está interessado na vida dele. Você está interessado, o que é que você faz? Por que você está aqui? Perdeu o emprego? Sempre tem uma historinha ali, rapidinho ali, a gente vai contando uma historinha, aí dou uma mensagenzinha, uma mensagem ali de otimista, né? Os carroceiros da praia, tem muitos aí, em muitas calçadas nas transversais da praia e aqueles que vivem no comércio da praia, alguns têm casa, outros não, estão na rua, dormindo na rua. Aí tem uns grupinhos de 5, de 6, de 7, de 10, de 2. As maquises, as galerias, assim, sempre tem gente dormindo. Que eu acho que, assim, eu não consegui chegar em todos, mas em muitos que eu cheguei são trabalhadores da praia, que dependem da praia, e outros são que perderam emprego mesmo. Isso, exatamente. Aí a gente olhar, outro dia um me pediu ele disse, não quero comida não, que eu já me alimentei. Outras pessoas já tinham passado e já tinham deixado refeição. Aí disse, dê para ela. Aí eu dei para ela, eu faço os kits e entrego kits sem ser perecíveis, né, para criança, para adulto, coisa que alimente, não só seja para encher a barriga. E ele pediu, dá para o senhor trazer um barbeador para mim, que eu estou com a barba tão grande, aí na próxima vez que eu fui, levei um creme e uns três barbear para ele, né? Aí levou, ele ficou contente, aí depois eu disse, olhei, passei de bicicleta fazendo exercício, eu disse, aí eu olhei, eu nem conhecia ele estava diferente que só, porque tava sem barba. Aí eu disse, rapaz, é bonito, viu? Tá bonito que só a gota. Então, assim, não é só o ato de dar, é um ato que é bonito, né? Você é importante, é necessário. Mas se você puder fazer mais um pouquinho, né? Um pouquinho, já que você está ali, você se interessar, me interessa. Eu gosto de gente, eu observo gente, eu sou observador, muito observador, assim, com os serviços, nos lugares que eu vou, mesmo que eu não diga nada, não é da minha conta, mas eu sou muito observador. E eles também, eu sou observador deles, né? A gente passa aqui e vê quando tem mais gente, nas calçadas, nos canais ali,
muita gente assim, tem muitos que são viciados em crack, né? Muitos fumando crack. Mas o que é que a gente vai fazer? Nem por isso a gente vai virar... não vou colaborar com isso. Não estou colaborando com isso. Estou colaborando com o cara que fuma crack, ele come também, ele se alimenta ele também. Ele come também, e você está fazendo sua parte. E assim, se a gente for, justamente, a gente se desnuda quando vai escutar de crítica, de julgamento, porque já tem o mundo todo para criticar a pessoa, para julgar. Ele mesmo, né? A consciência dele, de uma certa maneira, ele se julga também, ele se culpa. Então, é melhor que você faça o diferente, né? Eu tenho projetos assim de pessoas que que fazem um projeto muito bonito. Tem um amigo meu que faz um muito bonito. E ele pede cesta de vez em quando eu dou. Ele às vezes vê eu saindo, outro dia eu dei uma carona, eu estava cheio de kits no carro de alimento. Ele, pai, por que tu não bota para mim? Eu disse, mas não é porque eu quero, eu interajo, eu prefiro interagir. Eu prefiro ir lá, olhar, falar. Diferente. É diferente, é verdade. E às vezes, assim, o que causou mais impacto nele foi justamente isso: a presença, a conversa, o olho no olho, o interesse, porque eles são invisíveis para a sociedade. Ninguém olha para eles, ninguém conversa. Não olha. Dá um bom dia. Então, a maior necessidade, né, é essa mesmo. Eu quero inverter aqui um pouquinho. Eu assisti um documentário que se chama O Silêncio do Homem, né? E você está num grupo, justamente, você é homem e você também é um empresário, é um líder, né? Tem duas coisas aí muito interessantes. Primeiro é que tem uma expectativa com relação ao comportamento do homem, que ele não pode ser afetivo, que ele tem que ter respostas, que ele não pode chorar, né? Então, nessa pesquisa, Eduardo, olha só esses dados. A pesquisa diz, foi do ano passado, que quando os homens, por exemplo, sofrem um abuso sexual, eles levam mais ou menos 20 anos para contar a alguém. E apenas 3 em cada 10 conversam sobre seus medos, suas fragilidades e dúvidas com os amigos, né? Os homens, eles se suicidam quase 4 vezes mais que a mulher, né? No Brasil, no mundo são 40 segundos tem uma pessoa se suicidando, um homem, uma pessoa, né? E no Brasil, a cada 45 minutos. E aí, qual é a reflexão que eu quero trazer? Você está no outro grupo também, o homem já tem essa dificuldade por conta da educação, e você está no grupo de ser um líder, né? Então, lá no livro de Augusto Cury, ele comenta o seguinte, que o líder sempre está com uma pressão muito grande, que ele não pode errar, que ele sempre tem que ter resposta, que ele não precisa perguntar, né? Ele não pode ter medo, né? Normalmente se espera uma postura mais agressiva até, né? Muito decisiva, que fale alto, né? E aí a gente vê líderes religiosos, comunitários, políticos, gestores, né, como você, executivos. A gente vê, por exemplo, líderes religiosos, como aconteceu recentemente no Rio Grande, um líder religioso que não aguentou a pressão por conta de toda essa expectativa em cima dele, e ele querendo corresponder, que aí a pessoa quer corresponder, ele se suicidou deixando um desabafo no Facebook sobre isso, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: você é criticado por ter essa postura sua mais próxima, mais afetiva, de escutar, né? Uma liderança democrática, que a sua liderança é mais democrática, sofre crítica de pessoas, de homens, né? Pessoas do mesmo sexo, os outros homens. Como é que você se sente em relação a isso? Olha, a gente tem um controle emocional. Por exemplo, como líder, dentro da empresa, da organização que você representa, você tem que levar esperança, solução e esperança. Tem momentos que a gente não está passando dificuldades, como está agora, muita dificuldade. O Brasil veio numa crise aí longa de 5, entrando no 6º ano consecutivo, o mercado imobiliário sofrendo muito, quando estava aí começando a falar, eita, agora vai melhorar, veio a pandemia que agravou mais ainda. Então, claro que por dentro isso mexe com a gente, né? O que a gente está
o que a gente está ali escutando, não quer dizer que a gente, naquele momento, esteja tranquilo, que não está. Eu estou passando tranquilidade, sem estar tranquilo, né? Sem estar tranquilo. Aí a gente tem que... A gente vai... Eu já fiz terapia também, já houve momentos de eu... Mais de uma vez, de 2, 3 vezes, e passar 2 anos fazer terapia, precisando de... Porque a gente precisa de conversar também. A gente tem dúvidas. E dentro do ambiente de trabalho que a gente, às vezes, passa a maior parte... Às vezes não, passa a maior parte do tempo, né? Você nem sempre pode conversar sobre certos assuntos, não pode demonstrar certas fraquezas, não pode... nem fragilidades, nem nos momentos, porque você é o contrário, tem que passar uma mensagem de que tudo vai dar certo, que vai acontecer, e aí para isso a gente tem que estar muito bem informado sobre o nosso setor, para que a gente não só diga que as coisas vão ser daquela forma, mostrem porque vai ser daquela forma, e assim, a fé muito grande, a fé, eu geralmente, nesses 2 anos, 3 anos, eu entrei muito em igreja. Eu não vou eu vou pouco à missa, mas eu vou muito à igreja. Eu vou muito à igreja porque lá eu oro, fico rezando, orando, lendo, levo o celular e eu estou lendo a Bíblia atualmente. Comecei a ler, eu leio devagar, eu tenho dificuldade de concentração, então toda leitura para mim tem que ser devagarinho, vou e volto, leio uma página 2 vezes, às vezes volto de novo. Mas eu li o Novo Testamento, estou lendo o Antigo Testamento e encontrei na Bíblia assim uma terapia, assim muita resposta, muita paz e tranquilidade. Assim, a minha fé é grande, eu aposto assim, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, não só para mim, mas para todo o mercado imobiliário, para toda a economia. Isso já está começando a passar, a pandemia, e a economia vinha num momento bom, né? Vinha num momento dando sinais de recuperação. E acho que tudo isso vem agora. Dias bons e melhores virão, mas muita fé, Cris, muita fé. Muita fé. Oro muito, medito, a meditação, ela traz equilíbrio, ela dá equilíbrio para a gente, porque nesse momento a gente tem que estar muito mais bem equilibrado do que em outros. Né? Verdade, verdade. Quando as coisas estão mais normais, você tem problema também, você se estressa, mas não é aperreio, é um estresse diferente. Agora a gente está vivendo um momento de você tem que ter cabeça para conduzir, né? Conduzir. Então, essas são as técnicas que você usa para se manter equilibrado, né? E passar uma calma para os seus liderados, obviamente, né? Mas você sente, assim, que isso tem um peso, assim, o fato das pessoas esperarem uma postura específica, meio estereotipada, do líder e do homem, de não compartilhar ali uma dúvida, um medo. Você tem problema com relação a isso ou não? Não tem problema? Não, às vezes a gente, quando está em outros ambientes, o comportamento é diferente, né? Quando a gente... São 2 ambientes distintos. O da sua casa, o seu lar, né? Ali no meio familiar e no ambiente de trabalho, né? Ali você está com outro espírito, né? Em casa é outra. Isso também deixa a gente mais frio, por isso que é muito bom a gente ir para... Eu acho bom identificar com a oração, identificar com a terapia, com a meditação, para deixar você, quando você chega em casa, você desarma, você vai trabalhar, você vai mais armado, porque você vai para resolver os problemas, né? Você chega em casa, chega sem problema. Então, a gente em casa, às vezes, há queixas de que, poxa, você resolve tanta coisa lá fora e aqui a atenção vem menor, não é? A gente tem que se policiar. Verdade. Você tocou num assunto muito interessante sobre liderança, porque nesse mesmo livro de Augusto Cury, ele comenta o seguinte, ele lembra da passagem de Jesus Cristo, quando estava próximo ao Holocausto. Ele que ali
moralmente, né, eticamente, era uma referência naquele momento. Então, ele não tem nenhuma dificuldade de mostrar para os seus discípulos, assim como você falou, para os mais próximos você se abre, você fala também, né? Você conversa também, não só escuta. Para os discípulos dele, ele demonstrou tristeza, ele compartilhou a preocupação, ele chamou os discípulos para orarem com ele, porque ele ia sofrer o holocausto logo após. Interessante que os discípulos tinham também, com relação a ele, essa expectativa do herói, daquele que está, né, ungido a Deus, que não sofre nada, que não sente nada, que está fortalecido sempre. E Jesus, que poderia realmente assumir essa postura, né, diante daquelas pessoas menos experientes, mais frágeis, ele abriu mão disso, né? Ele abriu mão porque ele queria deixar uma mensagem, né? A mensagem de que todos nós precisamos uns dos outros, né? Nós somos seres gregários por natureza, né? Evoluímos porque nos relacionamos, nos comunicamos, mais especificamente, né? E ele achou interessante dar essa lição, mas como você disse, para aqueles mais próximos, para aqueles em que ele poderia se abrir, externar, né? E ele demonstrou ali. Mas mesmo os mais próximos estavam fixados naquela postura de que a pessoa, como um líder, é perfeito, não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa de colo, não precisa conversar, desabafar, não precisa da companhia, né? Então, você, além desses recursos, né, que você recorre, meditação, oração, né, faz essa conexão para se equilibrar, você desabafa também, você conversa? Às vezes, sim. Depende de fase. Tem fase que a gente está com quem conversar mais. Tem fase que está com menos. Mas converso também. Converso também. Né? Que eu converso muito, o meu personal trainer. Eu converso muito com ele. Estou há 5 anos com ele, ele sabe da minha vida toda. E você acha que é mais fácil essa conversa com uma pessoa conhecida, você se sente à vontade, ou você acha assim, é bom um estranho que não está envolvido na situação? O que é que você acha? O melhor é um bom terapeuta. Um bom terapeuta, ele, além de escutar, ele vai dando direção a você também, né? Às vezes você não sabe o que faz, quer ouvir uma opinião, e ele, como lhe conhece, e conhece do assunto que você já veio falando, ele dá um direcionamento melhor. Isso. Às vezes você está inseguro, às vezes você está... Né? O outro, ele tem a opinião dele, mas nem sempre é uma opinião que você confia, né? É verdade. Ô, Eduardo, tem alguma situação que você lembre agora em que a escuta resolveu um problema, resolveu uma contenda, solucionou alguma coisa? Esse ato de escutar, de conversar, né, de escutar, entender o que aconteceu, compreendeu? Uhum. No ambiente empresarial, na empresa? Olha, já resolvi muito casamento de pessoas que assim, estava com a... Aí a gente vai, conversa e entende o que é, aí vai, se aprofunda na questão, dá conselho, né? Orienta, dá conselho, e já resolvi algumas situações assim, já reconciliei muito casamento lá na imobiliária, nesses 33 anos, né? Foram que já tem muito tempo. Henrique também, meu irmão também, que vai lá, se mete também e se envolve. Os funcionários também já... Ô, Eduardo, é porque, como você falou, a pessoa não deixa seu problema em casa. Ela é um ser, né? Não existe isso. Antigamente tinha essa cobrança. Você botou o pé na empresa, esqueça o que aconteceu na sua vida pessoal. Não existe. A pessoa não tem como se separar, né, do que está acontecendo. Então, às vezes, é necessário realmente que você abra esse espaço para a pessoa esvaziar. Exato, e poder ter uma tranquilidade para trabalhar. Não é fácil uma pessoa vir até a mim conversar sobre o problema. É preciso a gente já saber para poder
né? A pessoa às vezes não quer desabafar, não fica à vontade com você. Aí a gente vai, tem situações que a gente consegue, mas assim, lá a gente resolve problema o dia todo, né? O dia todo tem um problema para resolver, não só pessoal, problema de lá, problema de negócio, problema de duas pessoas lá dentro, e cliente com corretor, com o proprietário do imóvel. E isso a gente tem que ser conciliador o tempo todo. A gente tem que o tempo todo estar encontrando uma saída para a negociação. Tem que estar encontrando uma saída. Então, ali a gente tem que, às vezes, ver que o proprietário é um cara muito duro, difícil, tem um conceito que não tem uma palavra que não quer. Aí você tem que ir junto para poder você perceber um pouco, peraí, ele é muito duro, ele é muito orgulhoso. Então, essa atividade da gente, que a gente negocia ali o tempo todo, todo dia, vai desenvolvendo na gente essa sensibilidade para a gente conhecer o perfil de comportamental de cada pessoa, para poder a gente podendo fazer a conciliação das próprias negociações, né? Porque a negociação é conciliação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Verdade. É o dia todo e a gente fazendo isso. Você acha que é um excelente negociador, que a gente sabe que você é, porque você escuta, ou você escuta porque você é um excelente negociador? Não, eu sempre prefiro escutar, entender para depois agir. Sem entender, por exemplo, como é que eu vou entender uma pessoa que eu já estou com ele pela primeira vez ali? Não vou entender. Mas eu pego antes o corretor, o gerente, numa negociação, antes de receber o cliente, antes de conversar com o proprietário do imóvel, aí pego o histórico todinho, com os detalhes, principalmente os detalhes, para poder depois eu ir para dentro da situação. Atenção nos detalhes. Isso para mim é imprescindível. Né? Aí a gente vai pegando o perfil do proprietário, do comprador, as inseguranças, para poder a gente ir em cima do problema. Eduardo, tem várias pessoas comentando aqui, viu? Olha, tem gente comentando sobre essa questão realmente de quando a pessoa não se sente julgada, é mais fácil falar, né? A Silvia Com está falando aqui, Andréa Carneiro. Silvia disse que dessa sua ação que você faz, ela quer participar também, ó, já está começando a... Ah, que bom. Eu tenho plano, depois da pandemia, a gente fazer... Eu estou com um desenhozinho de um plano. Sozinho não vai dar para fazer. Aí teria que a gente fazer um grupinho e vou botar a Silvia aqui, já o nome dela aqui no... Já coloca, a Silvia já está aí, né? A Maria Moraes também está dizendo, declaração importante do Eduardo, que o projeto continue a acolher os mais necessitados de uma escuta, né? Equilíbrio emocional, também estão falando aqui sobre o equilíbrio emocional no dia, é muito importante. Ô, Eduardo, quando você vai conversar com a pessoa, né, para compreender, como você disse, saber da história que você vai escutar, você acha que a escuta é só auditiva? Tem outras maneiras de você perceber a pessoa, observar algumas coisas? De que maneira você faz essa leitura do outro? Quando ela na sala, pela posição que a pessoa senta, né? Pela postura dela, a gente vê que não é hora de conversar, de começar a conversar. Então, a pessoa chega... É normal, quando é alguém de lá, funcionário, que alguns corretores são mais distantes, né? Não estão ali no dia a dia, e chegam lá, não tem assim uma abertura, não tem... Aí a gente tem que conversar um pouquinho antes, deixar à vontade, deixar bem claro que a gente está querendo ajudar, que entender o que foi que houve. Não estou dizendo que você é culpado, eu não posso lhe culpar, eu não sei nem o que foi. Então, tem que escutar você, escutar o outro lado para poder entender o que é, mas não pode continuar do jeito que está. Aí, cada situação é uma situação, mas eu tenho essa convicção de que você, primeiro, se você tem que escolher se você quer escutar a verdade ou não. No caso, o escutador, né? Certo. Se eu não deixar outra pessoa à vontade, como tem muita gente que
pergunta de uma forma que a outra pessoa não vai ficar à vontade para falar. Então, ele está escutando, o risco dele escutar que a pessoa não está sendo sincera, não porque não quer ser sincera, porque não se sente. Ela fica em pânico ali, quer sair daquela sala, quer sair daquela cadeira, quer ir embora. Se você não deixa a pessoa à vontade, ela não confiar que você está ali para ajudar, é para resolver, não é para acusar, nem para chamar atenção, nem para castigar, né? Nem para chamar a atenção de ninguém. Primeiro, vamos ver o que for. Se for necessário chamar a atenção, a gente chama. Mas, primeiro, entender. Claro, Entender e orientar. Entender e orientar sempre. Ótimo. Eu já vi escutadores assim, eu digo, que quer resolver um problema achando da maneira dele. Ele quer que o problema se resolva da maneira dele. Mas o problema não é ele, o problema está com a outra pessoa. A outra pessoa não é ele, não sente feito ele, não tem a vida dele. Como é que ele pode conhecer, querer dar a opinião, querer que a pessoa fale com ele o que está dentro dela se ele deixar ela à vontade? É verdade. A escuta exige isso, né? Exige a gente esquecer da gente e se concentrar no outro. Não vai haver compreensão, né? Porque com a escuta se estabelece uma confiança. Você observar isso, quando você escuta, tem uma conversa com a pessoa, abre um campo, né? Abre um campo ali, uma simpatia, a pessoa confia. Confia, faz uma conexão, né? Mas primeiro tem que criar um ambiente, equilibrar a energia, fazer uma conexão para poder você obter do outro o que está acontecendo, está se passando com ele. Senão ele não vai dizer. Porque ele vai me dizer, né? Exatamente, exato. Ele tem que entender que a gente quer ajudar. A gente quer ajudar, a gente pode até aconselhá-lo, a gente quer aconselhá-lo, quer ajudar, né? Primeiro tem que saber, a pessoa muitas vezes pede desculpa, ali reconhece o erro, que também a gente não deixa, a gente tem que dizer a verdade, tem que falar a verdade, né? Ajudar não é ser só agradável. Ser agradável é para você escutar a verdade. E depois você, dentro dos seus conceitos, você orientar, né? Orientar a pessoa. Ô, Eduardo, você percebe diferença, assim, quando você está escutando, na forma de se expressar e na facilidade de se abrir entre mulher e homem? É diferente? É mais, como é que faz para abrir esse campo? É mais difícil com um ou com o outro? Olha, eu acho que com o homem é mais difícil ele se abrir do que com a mulher. Porque a mulher, ela percebe logo a sinceridade, ela confia e vai logo no assunto, entendeu? Assim, desde que ela esteja à vontade, ela sinta que a gente está ali tentando resolver, tentando ajudar. O homem, se for um problema pessoal dele, para ele falar, assim, quando o problema é pessoal, que está levando a pessoa a tomar algumas atitudes, a mulher é mais fácil, ela não entra em detalhes, mas é fácil. Não, eu estou com um problema assim, estou com um problema assado, eu estou com a cabeça assim, não estou assim, por isso que eu estou assim, por isso que eu estou assado. Às vezes o homem, ele é mais fechado. Isso leva justamente coincide com aquela pesquisa que a gente falou, né, no início da live, em número de suicídio, né? Imagina uma pessoa sofrer uma agressão sexual e passar 20 anos em média para conseguir falar, né? A gente sabe que tem aquela questão dos ancestrais da gente, né? A mulher ficava cuidando de 10, 15 filhos, tudo ali ao redor, então ela desenvolveu aquela visão periférica, teve que desenvolver a comunicação, muitos filhos, né, para falar, e o homem ia caçar, né, tinha que ficar o quê? Escondidinho, parado, sem se mexer, às vezes calado durante dias, para não espantar, né? Para não espantar. O homem, quando ele fica sem... a obrigação dele era trabalhar e levar as despesas da casa, alimento, né, moradia, colégio. Quando ele estava sem trabalhar, quando ele ficava sem trabalhar, e ainda, assim, a turma mais jovem
já tem uma cultura de divisão de tarefa e de responsabilidade dentro de casa, né? Tanto o homem quanto a mulher. É tudo conversado, dividido. Da minha época para trás, a época dos meus pais, então, aqui na minha casa trabalho a mulher. Então, despesa tem contabilidade, tudo sempre foi assim. A gente já, desde o início, ela começou a trabalhar e eu também. Mas os nossos pais, nem os dela, nem os meus, nossas mães trabalhavam, quando casaram, deixaram o trabalho. Porque eles queriam, não vai ficar tomando conta dentro de casa, e era normal, era natural, você não ia poder ter secretárias para ajudar, 5 filhos, né? 5 filhos. Então, o homem daquele ali perder um emprego, ficar sem ganhar, era depressão na certa. O homem tinha que ser forte, o homem não era para chorar, o homem era para o homem que resolvia os problemas quem pegava peso, né? Isso. Quem pegava peso era homem. Pega aqui, era homem que pegava peso. Eu tenho um sobrinho que mora no Arizona e a mãe dele conversando, que ela é daqui, né? E eles são daqui, eles estão morando lá há 20 anos. Aí eu fui ajudar ela a pegar peso, ela disse, de jeito nenhum, não vai fazer isso por aí, ajudando as mulheres a pegar peso, não, que você vai levar um fora. Vai levar um fora, porque elas não aceitam que o homem possa pegar aquele peso e ela não possa. Entendeu? Um pacote de supermercado, alguma coisa que você vai ser gentil, elas não aceitam, não vê com bons olhos, não. É porque, assim, para haver um equilíbrio, vai para um exagero, né? Porque, assim, tem coisas que são exageros, realmente, né? Por exemplo, algo de peso, dependendo do porte físico, a pessoa não aguenta mesmo. Nem homem, nem mulher, inclusive. Né? Não precisa nem ser... Mas na gentileza, elas não aceitam essa gentileza, isso como gentileza, é como se estivesse diminuindo ela. Como se estivesse fazendo algo que ela pode fazer... Ela é incapaz. Exatamente. Você sabe que teve uma das escutas que a gente fez na rua, na avenida, na Praça de Casa Forte, essa. E um dos abraçadores, porque tem abraçador homem e mulher, um dos abraçadores, quando pediu, porque a gente não oferece um abraço, porque quando você oferece, parece que você está dizendo assim, você precisa de um abraço, você está precisando de carinho, né, de afeto, alguma coisa. Então, a gente não oferece, a gente pede, né, para a pessoa ficar numa situação mais confortável. Então, ele pediu um abraço, o rapaz nem olhou para ele, passou direto. Aí, depois, um rapazinho, flanelinha, atravessou a rua, veio falar com o abraçador, disse o seguinte, não liga não. Sabe o que foi que ele disse quando ele passou por ali? Ele falou assim, eu não abraço nem meu pai, vou abraçar estranho. Né? Então, é aquilo realmente, você só dá o que tem. Você não recebeu carinho, não foi acostumado, né? Foi criado dentro desse esquema, né? Arcaico. Então, ele reproduz. E aí, se a gente não compreende, se a gente não entende, a gente se ofende. A gente fica se ofendendo com as demandas dos outros, as dificuldades dos outros, né? Em vez de se preocupar realmente com a da gente. Mas é como você disse, cada um tem sua história, né? Se a gente não escuta, se a gente não sabe, não compreende, não se entende. Não se entende, né? Eduardo, e me diga uma coisa, aqui deve estar assistindo, provavelmente, né? Se não, agora vai assistir depois. Sua esposa... Não, ela nem sabe, ela não vai em casa. Nem sabe? Eu vou fazer uma pergunta. E quem é que escuta Eduardo Feitosa? Pessoa, não é mais um empresário, não. A pessoa, Eduardo Feitosa, está cheio de coisa na cabeça, cheio de preocupação, precisa conversar. Com certeza, a mulher... Você tem essa consciência, assim, que precisa desabafar, precisa conversar. Com certeza, a minha mulher é uma que escuta. Né? Escuta. E, assim, tem fases que tem mais alguém. Hoje, acho que ela, o Henrique, que é meu sócio, o Ricardo, que é o diretor da imobiliária, a gente ali sobre assunto de trabalho, né? A gente ali, a dinâmica é muito grande, a gente não consegue falar nem de outra coisa. É verdade.
É. E ela, assim, o restante eu não tenho dividido muito com ninguém, não. Tem sido eu mesmo. Eu mesmo, oração, muita oração, lendo muito, escutando, né? E meditando, pensando. Em casa, a gente hoje tem mais tempo para pensar, né? Porque a Verdade. gente tem se ocupado muito com muito mais tarefas que a gente não tinha tempo para fazer, mas É. aquelas demandas do tempo todo ali a gente não tem. Então, a gente tem tempo para pensar, né? Então, tem um pouco mais de tempo para pensar. Você Mas, acha. Pode continuar. não, diga. Você acha, no mundo empresarial, os outros empresários com quem você convive, né? Essa sua postura de escutar, de ser, né, de um comportamento mais ameno, mais brando, né, mais pacificador, contrasta muito com os demais ou não? E se Não. contrasta, incomoda você? Alguns dizem assim, já escutei muito, mas rapaz, tu és muito besta. Mas rapaz, tu é muito bom, você é muito bom, por isso que os outros se aproveitam, por isso que eu digo, olha, eu não sou perfeito, não. Eu não sou perfeito. Nem a pessoa que não é assim é perfeita, nem eu que tenho esse temperamento, esse comportamento, sou perfeito. Então, de vez em quando, mas eu não acho. Eu acho que entre perdas e ganhos, a gente ganha muito mais, mas muito mais do que perda. Alguma perda tem. Mas e daí? E se eu fosse de outra forma, eu não ia ter perda também? Talvez até mais. Né? Então, eu prefiro ser como eu sou. Eu me sinto bem assim, me sinto bem, me sinto leve, né? Me sinto leve. Prefiro entender, tá sempre me relacionando com pessoas, tentando entendê-las, do que só pensando em mim, né? Só pensando em mim, ser humano mais egoísta, e se não tá bom para mim, não tá bom para ninguém. Se não tá bom para mim, então não serve, né? Então, não. Acho que tem que estar bom para os dois lados, sempre, sempre, né? Isso é com pai e filho, com o casal, com a empresa, com os colaboradores. Tem que estar bom. É muito ruim você ter alguém do seu lado que não gosta, está ali obrigado, está com você obrigado, está ali fazendo o trabalho, é muito ruim. É muito ruim. Então, eu prefiro prestar atenção nos outros e saber que a gente ali tem uma corrente de energia mais positiva, né? Assim, mais mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. Né? É verdade, é verdade. Ô, Eduardo, e você teve em algum momento da sua vida, da sua carreira, né, profissional, que você se conscientizou, assim, realmente, de que você tinha essa prática de escutar e que era bom, que tinham resultados positivos, ou foi uma coisa que sempre foi natural, você nunca percebeu muito e de repente ficou até sabendo através de outras pessoas, pelos comentários, né, que as pessoas comentam? Olha, Cris, a atividade, ela desenvolve muito isso na gente, né? Eu não comecei dirigindo uma empresa, e sim Certo. duas pessoas. 3, 4, 5, muito próximo de todo mundo. E sabia e vivia a vida delas. Vivia muita vida delas. Certo. Então, hoje eu não consigo chegar junto de todos, mas sei que todos se motivam da mesma forma. Todos precisam de atenção, todos têm problema, né? Leitura também, já essa parte de gestão de pessoas, de comportamento humano, já li, já fiz muito curso, porque essa área nossa, assim, eu acho que você é mais gestor de gente, muito mais de gente, do que você pega uma pessoa com cabisbaixo, você faz ela virar um trator, faz ela sair com duas turbinas ligadas e dar resultado. E É. isso é o quê? É a capacidade da pessoa que é muito capaz? Não. É a motivação, coragem, motivação e conhecimento, claro, mas coragem, você com conhecimento sem motivação, você não faz muita coisa, você tem que ter motivação. E tem muita gente que eu aprendo também, que
elas, para funcionarem, você tem que empurrar. Empurrar. Elas sabem, mas elas não têm atitude. Então, você tem que pressionar. Você tem que mostrar o caminho, dar as ferramentas e mostrar o caminho como se faz e empurrar. Orientar, né? Orientar. É. Isso, exatamente. Porque senão ela não se movimenta. Sim, exatamente. Cada um tem que ser... Por isso que quando você escuta, você sabe como conduzir cada um, porque cada um é de uma maneira diferente, tem histórias diferentes, experiências diferentes, né? Eduardo, a gente está chegando no finalzinho, tem 4 minutinhos. Aí eu queria que você fizesse suas considerações finais, alguma mensagem que você quisesse dar para seus pares, seus colegas que são empresários, que às vezes têm essa dificuldade, acham que não vale a pena, que é perda de tempo, né? E essa própria escuta entre as pessoas, né, dentro da empresa, porque facilita o relacionamento também, né? Claro. Porque o ambiente, essa linha divisora que tem nas empresas dos gestores, o patrão, que é um nome muito conhecido, né, que não soava muito bem, mas era uma linha sempre foi uma linha divisora grande, né? São duas, essas águas não se misturam, não vai dar certo. Se você for se aproximar, a pessoa não vai entender. Paradigmas, né? Paradigmas. Isso a gente vê muito e via muito. Mas essa atividade, nossa, ela me ensinou muito isso. É como eu no início expliquei, da empresa que eu trabalhei anteriormente, a experiência que eu tive, que não se misturavam. Uma reunião, quando tinha, com os vendedores e o diretor, era uma reunião que de 3 em 3 meses, e todo mundo tinha medo. A gente faz as reuniões da gente, o pessoal fala, não tem isso, fala alto, reclama, porque ele não tem um vínculo ali. Então, como ele não tem um vínculo, você tem que puxar ele para dentro. Você tem que criar meios, motivá-lo para poder ele ganhar e você ganhar também, né? Você só ganha se ele ganhar. Perfeito. E o corretor sem vínculo empregatício, gerenciar uma equipe que não tem vínculo empregatício, ela exige muito mais do gestor. Ele tem que saber entender muito mais de gente do que quando você tem a pessoa no vínculo empregatício. Né? Não que não tenha no vínculo. O funcionário ali que tem um vínculo, mas ele sabe quanto ele vai ganhar no final do mês e as tarefas dele para fazer. O outro, todo dia, tem que criar uma tarefa nova. Todo dia ele tem que sair de casa cedo, com problema ou sem problema. Não sabe se vai ganhar. Ele gasta para sair. Ele vai gastar gasolina, ele vai fazer refeição na rua para ver se vai vender. O desafio é grande, né? E aí tem que realmente tem que estabelecer ali a conexão pelo relacionamento, pela confiança mesmo, né? Acho que investir no capital humano é o melhor que se pode fazer. A sua mensagem. Perfeito, maravilha. Eduardo, a gente está muito feliz com você aqui como convidado, trazendo sua experiência, né? Compartilhando o seu tempo que você entregou aqui, né? A gente espera sensibilizar muitas pessoas, empresários que às vezes são, né, ainda usam daquela tática ditatorial com as pessoas, né? Realmente se aproximar. A escuta é uma maneira certa de aproximação, né? Essa sua característica. Muito obrigada. A gente quer agradecer também a Nívia Araújo, que estava fazendo a interpretação de Libras, né? Gente, semana que vem tem mais live, às 18h30, quarta-feira. É a escuta da criança, com Ana Champlone. E quem vai conduzir é Bruno Filizola, um dos nossos coordenadores aqui no Projeto Escutatória. A live está gravada, compartilhe, é importante, né, que circule a informação, é importante que o projeto circule para atender mais gente, escutar mais pessoas. Esse é o objetivo, né? Eduardo, suas últimas palavrinhas. Tem um minutinho aí, para você se despedir. Eu parabenizo Nívia aí, que ela... Foi 1 hora de Libra, né? É um trabalho bonito, admiro muito. Parabéns. E, Cris, eu agradeço muito a oportunidade, gostei muito de participar do programa Escutatória. Agradeço a
a, a audiência dos que estão nos assistindo. Espero aos que estão participando aqui ativamente, viu? Agradecendo aqui ainda. Daniela entrou. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Mas tudo para que se movimenta através de alguém, tudo. Né? Alguém é um ser humano, você tem que entender que ele tem altos e baixos, e que e nem todo dia é um dia diferente para ele também. Né? Como é para a gente, é para ele também. Muito obrigada. Obrigada, Alda, Daniele Medeiros. Gente, TV7, muito obrigada pelo apoio de sempre, viu, meninos? E segue a gente lá, Projeto Escutatório, Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada, Eduardo Feitosa e Nívia Araújo. Beijos. Obrigado, Fiquem boa com noite. Deus. Todo mundo, os internautas amém, também. Amém. Obrigada pela